Levanta os que estão caídos, dê força, dê fortaleza aos fracos, aos que estão, meu Senhor Jesus, sem vigor. Dê vigor a eles, dê, meu Deus, fortaleza. Ô Senhor, ensina a eles o caminho que eles devem trilhar, porque o teu caminho é reto, no teu caminho não há engano, no teu caminho, meu Senhor Jesus, não existe, meu Senhor, ô Senhor da glória, dolo algum. Nos teus caminhos, Deus meu Senhor, amado, tem só tem, meu Senhor, alegria, só tem, meu Jesus, honra, só tem, meu Senhor, glórias. Porque, Senhor, é Tu que nos enche da Tua glória, é Tu que faz, Senhor, honrosos diante para de que Tua nós presença, possamos perseverar diante de Tua firme nos face. Teus caminhos. Toma-nos em Tuas mãos, Cobre-nos Jesus, com Teu eis aqui, sangue, meu Senhor, Jesus. as nossas vizinhas, Reverte-nos, ó Deus, com Teu poder. sobre nossos vizinhos, Vem nos dar sobre nossos força, irmãos, Senhor. sobre nossos Abençoa, amigos. meu Deus, Visita, o meu Senhor, culto desta esse noite. povo, tanto do lado direito, como Reverte-nos, do ó lado Deus, esquerdo. com Tua Senhor, graça, os que moram, Senhor, com Teu lá atrás, Espírito aqui, meu Senhor, na Santo. rua de trás, Vem os que agir, passam por Senhor, em essa nossas rua, vidas. toma cada um em Tuas mãos. Concede, Usa meu de Deus, Tua misericórdia. as Tuas Visita os misericórdias. hospitais, visita os leitos Alegra, de dor. Senhor, os nossos Meu Senhor, corações. tem misericórdia, meu Senhor. Ó Deus Os que estão em querido, leitos Pai de amado, dores, meu Senhor, glorificado sofrendo, sem seja o saber Teu que Tu nome. és Deus. Repreenda, Usa de Tua meu Deus, compaixão. toda Envia falta de alguém ali pra vigilância, falar meu do Teu Deus. amor. Envia alguém Pai ali, Santo, Senhor, querido. para orar e essas vidas Venha, ó serem Deus curadas. querido e Meu Senhor da bondoso, glória, trabalha, operar, meu Senhor, em nossas nos vidas. presídios. Vai de Cobre-nos encontro com os Teu que estão sangue, encarcerados. Senhor. Vai de Que a encontro Tua aos que palavra, estão meu Deus, caídos vai de nas encontro, sarjetas. meu Deus. Usa de Tua Deus de eterna misericórdia. bondade. Passa a Tua mão de Toma fogo obra, com Senhor, ali na aqueles Bahia, naqueles, Senhor. que não Nosso estão irmão libertos. Laurindo, meu Passa Deus, seu algo, Senhor, na filho, vida deles. que está, Mostra a Senhor, eles ali, ó o Teu Pai, no poder. hospital, em Mostra a Vitória eles da o quanto, Conquista. Senhor Jesus, Tu és Deus poderoso querido e amado, milagroso, porque nós Tu, oramos, és o Senhor, dono do pela milagre. obra ali em Belo Aleluia. Horizonte, Continua Senhor, sendo conosco. sobre a Nós te pessoa do suplicamos nosso amado e irmão, esperamos Senhor em Ti. evangelista, Hoje mais fiel. ó Pai Tu és o dono de Alexandre tudo, Faria, e agindo Tu, ninguém que o pode Senhor impedir. pode Se conceder Tu a és graça por na nós, vida quem dele, será Senhor, contra nós? a vida do Agindo pastor, Deus, Senhor, quem Reob. impedirá? Senhor, Deus, dê toma-nos em saúde ao Tuas Teu mãos. servo, meu Visita, Pai. Senhor, toda a Cobre família com de Teu Sheila. sangue, Visita, Senhor da meu glória. Senhor, toda a Vem família revestir-nos, ó Rodrigues. Deus, com Visita, Teu Deus, poder. a família Franco. Tira todo Senhor, impedimento, toma, Jesus, meu Deus, a toda família barreira. Oliveira. Toma, Vem nos Senhor da ajudar, glória, Senhor, todo o Teu nesta povo. noite, Vai de encontro para que nós com nossos possamos irmãos fazer a ali Tua no Serraria, obra, meu Deus. a Hélida, a Érica, o Glorificado, Eliseu, Senhor, exaltado a é Teu Sônia, santo o nome. Paulo, Senhor, Tende toma em Tuas compaixão, mãos, Senhor, traz de cada essas um de vidas, nós. Senhor Jesus, Nos pra dê Tua graça, casa. meu Usa Pai, de nos Tua dê misericórdia. força, Guarda, para Senhor, que nós eles possamos, debaixo Senhor, das Tuas mãos cumprir potentes. O nosso com as irmão nossas Eric, obrigações, dê força ao ó jovem, Deus. para que ele possa, Abençoa Senhor, a convenção, enfrentar a Cadebras, caminhada meu que está na Deus. Tua casa. Pastor Tenha Luiz, meu Deus, misericórdia. visita o Teu Vai de servo, encontro, meu Senhor, toda a cada um. comitiva ali Senhor, em Vitória eu do entrego em Espírito Tuas mãos Santo, também o Senhor. nosso irmão evangelista Deus Alexandre, amado, ali Criador de Belo dos céus Horizonte, e da meu Senhor. terra. Visita o Teu Vem servo e operar, sua esposa, Senhor, em nossas a vidas, missionária Senhor. Sheila. Toma ela em Tuas Te adoramos, mãos. meu Usa de Deus, Tua pois compaixão. confiamos Guarda, no Senhor, Teu poder. o Teu povo debaixo Te do Teu exaltamos, sangue, Senhor, porque debaixo Tu das és Tuas mãos bom potentes. e eterna Conceda-lhes sua da Tua misericórdia. graça. Sei com o Ó Teu Deus, povo. vem curar Senhor, nesta vai noite. adiante deles, Vem meu Deus, operar essa na peleja, vida de cada um essa dos Teus peleja, meu servos, Senhor. onde Teus servos Eu querem creio em Ti, abrir, meu Senhor da uma glória. igreja pra Te Sei que a adorar, Tua palavra pra é te verdadeira, exaltar, meu Deus. pra fazer o Teu Ela querer. cura, Toma ela a frente. liberta, Eu ela sei, transforma, que Tu Senhor. estás adiante Tem de deles, que Tu és misericórdia aquele, de meu nós. Senhor Jesus, Toma que minha já, meu família em Senhor da Tuas glória, mãos, deu Senhor. carta pra eles, Guarda-nos, carta ó branca, meu Deus, de Senhor. todo Tu, mal. meu Senhor da glória, Reveste-nos, abristes, ó ó Deus, Pai. o caminho pra eles Alegra os passar. corações. Só resta, Senhor, Tu Envia as colocar no caminho almas, dos Teus Senhor, servos para nos as ajudar, almas Senhor, que nesta hão de ser peleja. salvas. Toma em Para Tuas podermos, mãos. Senhor, Nós te suplicamos, ajudar esse queremos ir trabalho ali, a meu Senhor, crescer, e quando Senhor. chega lá, Nos fazer, guarda, meu um trabalho Deus, grande, nos livra, meu batizar Senhor, vidas, Senhor para que Jesus, nós possamos orar pelo Teu perseverar servo, orar pela Tua firmemente, serva, Senhor, ungi-los, meu constante Senhor, na descer Tua óleo presença. sobre os Teus servos, Deus de para eles eterna receber a bondade, graça de Ti. cobre-nos Ó Senhor da com Teu glória, sangue, nosso irmão, Senhor. Jesus, Vem eu abençoar, oro, põe em Tuas Senhor. mãos. Toma, Senhor Cobre-nos Jesus. com Teu Toma, poder, meu Deus, Senhor. o Teu sangue em Tuas Visita, ó mãos. Deus, Vai Moçambique, curando, vai Senhor. libertando,
a vida, Senhor, do pastor Wanda, meu Deus, toda a família, sua esposa, seus filhos, aquela obra sofredora ali em Moçambique, ó Pai, abra as portas, meu Senhor. Eu sei que o Senhor não desampara nenhum de nós. Vem conceder a graça, Senhor, para que nós possamos perseverar firme nos teus caminhos. Abençoa nossas vidas, Senhor, para a glória do teu santo nome. Santo, 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 aqui nesse santo lugar. teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome, ó Pai. Muito obrigado a Deus por tudo. E eu te peço, nós Senhor, te adoramos, meu Deus, que tu continues fazendo tu és prodígios bom e eterno maravilhas sua bondade, aleluia. aqui nesse lugar, pois sabemos que tu és Deus. Aleluia, Ser conosco é o que nós te pedimos e esperamos em ti, dando-te graça, desejado a todos sempre. Jesus. Amém, Jesus. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres, felizes por mais essa oportunidade Glórias a Deus. que Deus nos concede para juntos falarmos do seu grande amor. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor com o hino 394. Aleluia, Hoje nós Jesus. estaremos falando, capítulo 1, verso 4 e 5 de Apocalipse, um assunto muito bom. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, o reino de Cristo aqui na terra, um assunto muito importante. Eu sei que irá enriquecer muito a cada um de nós. Glória a Jesus. Que Deus possa nos abençoar e receber a nossa adoração Aleluia. em nome de Jesus. Deixa eu cumprimentar o povo de casa. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão aí em casa. O pastor Reob, né, pastor? Pastor Reob, que está ali em Belo Horizonte, né, juntamente com o evangelista Alexandre, a missionária Sheila. Que Jesus possa abençoar vocês grandemente e ricamente. Muito obrigada pela força, por tudo que vocês estão fazendo por nós, orando e também ajudando ali em Moçambique. Que Jesus possa retribuir a vocês, porque a obra de Deus é completa, não é por a metade. E se nós colocamos dentro do nosso coração em fazer missão, em ajudar, é por isso que Deus está trazendo vocês de longe, nosso pastor Reob pernambucano, né? E Jesus assim, unindo o povo dele, unindo o povo de Deus para estar nos ajudando. E eu só quero agradecer. Aleluia. Que vocês continuem, né, orando por nós e nos ajudando em nome do Senhor Jesus, pois que estamos aí aguardando outros irmãos que prometeram nos ajudar para poder a gente estar mandando esse dinheiro, essa coleta ali para Moçambique em nome do Senhor Jesus. E eu creio que cada um vai estar doando um tijolo para a casa de Deus. Esse é o nome dessa coleta, um tijolo para a casa de Deus, porque cada irmão, cada irmã está aí cooperando com a sua pequena oferta, né, conforme o seu coração. Mas olha, vai servir para a gente fazer a casa do nosso irmão que está ali praticamente no relento. Então, se nós amamos os nossos irmãos, nós temos que ajudar, temos que ter esse coração aberto. E eu só tenho que agradecer a vós, a todos os nossos irmãos, né, que diretamente e indiretamente estão nos ajudando. Amém, igreja? Glórias a Jesus. Agradeço muito o nosso irmão Raimundo, a irmã Elza, o irmão Pedro, nossos irmãos, irmã Alcirene. Jesus abençoe a todos vocês, tá certo? A irmã Cristiane também, né, que está aí com o coração aberto. Gente, Deus abençoe. Jesus é quem vai retribuir a todos. Amém? Glória a Jesus. Olha só, Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Então vamos adorá-lo com 2 louvores. 394, aleluia. 394. Quem sua mão no orado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o Deus Senhor. Aleluia, glória
tua cruz, maior que a de teu irmão. Olha que lindo. A mais pesada levou teu Jesus, te consola. Aleluia. A tua cruz vai levando, Jesus, perdoando, andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai ser o amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. aleluia. Glória a Jesus. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerá debilidades, tribulação e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar com o hino 393. Aleluia. Eu só peço à igreja do Senhor que vocês vão orando para Jesus preparar essas vozes novas, né? Minhas filhas, jovens, né? Para estarem aqui à frente cantando esses louvores da harpa, Glória né? a Deus. Porque a voz da irmã Isabel já está cansada, né? Mas Jesus é aquele que vai preparar vozes fortes, em nome de Jesus. Aleluia. Venha o Senhor e completa a obra tua em mim. Torna minha alma dileta, enchendo-me de ti. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Há tanto tempo te espero, ó caro Salvador, mas hoje mesmo eu quero o bom Consolador. Diga para ele. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Tens me tirado pra fora do mundo sedutor, ó vem selar-me agora, glorioso Redentor. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. A ti pertence a glória, benigno Salvador. Sempre me dás a vitória por teu imenso amor. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Aleluia. Igreja do Senhor, hoje culto de ensinamento. Eu estou deveras feliz, né, por mais um dia
de estarmos juntos, aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Pois outrora o meu esposo estava trabalhando à noite e tinha o pastor Fábio, que estava ministrando a palavra, ensinando a palavra. Também nesse tempo o evangelista Marco Antônio, que agora está na Bahia, ele também ensinou algum tempo para nós. Pastor Cícero, que passou por aqui, ensinou para nós. Mas eu sentia muita falta do pastor Eronildo, porque assim, cada um de nós nos acostumamos sempre com alguém, né? Não é porque é meu esposo, mas é porque cada um tem o seu jeito, sua maneira de ensinar. E eu acho assim o pastor Eronildo, desde quando eu o conheci ainda jovem, né, que ele ensinava a palavra, pregava a palavra, cantava, louvava, mas com aquela experiência maravilhosa, aquela experiência dada por Deus, aquele ensinamento vindo diretamente dos céus. E ele tinha aquele dom de ensinar e repetir para nós, sabe? Os ensinamentos, ensinar versículo por versículo, palavra por palavra, e nós perguntávamos e ele ensinava, assim para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para minhas irmãs. Ele saía ensinando com diligência, com aquela boa vontade, e eu falava: Jesus, que coisa linda, né? Mas o Senhor é tão maravilhoso, que aí o Senhor preparou, que eu me casei com ele, olha, desde ele solteiro, né? Desde ele jovenzinho, que eu olhava, reparava e achava muito lindo o jeito dele ensinar. Também orava por cura, e Jesus curava assim instantaneamente, né? Eu via aquela coisa linda, um dom para tocar, um dom para cantar, e eu observava. E Jesus é tão maravilhoso que na época, né, eu namorava uma pessoa que era às vezes um pouquinho, um pé na igreja e um pé no mundo. E eu falava: Jesus, um dia, Senhor, Tu ainda vai colocar alguém no meu caminho, né, assim, ó, que sabe tocar, que sabe pregar, que sabe evangelizar, que tem o dom da cura, meu Senhor da glória, que sabe, tem aquele ânimo para ensinar, para orar, para evangelizar, para tocar, não é, irmãos? E eu falava assim para Jesus: ai, Jesus, Ele não escuta o que a boca fala, Ele vai lá no coração, no fundinho. Então ele não escutou eu dizendo para ele: quem dera, Senhor, se Tu preparasse alguém assim para mim. Ele não escutou, ele foi lá e me deu logo a pessoa, né? Jesus não é lindo, não é maravilhoso? E eu só tenho que agradecer, irmãos, ao Senhor, porque Deus sabe como trabalhar. Ele move céus e terra. Às vezes eu e você não entendemos o trabalhar de Deus, e até abrimos a nossa boca e dizemos alguma palavra: ixi, isso aí, será que é de Deus? Mas, irmãos, Deus sabe como trabalhar. Lá no mundo, a gente diz assim: Deus escreve por linha torta. De jeito nenhum. Ele é o escritor dos escritores. Ele é a própria caneta, viu? Ele é a própria caneta. E Ele escreveu a minha vida para o dia de hoje. E eu só louvo ao Senhor. Disse para o meu esposo: tu estava ainda dormindo. Quando eu me acordei, olhei assim, te vi do meu lado e falei: obrigado, Senhor. Como eu estou feliz, Jesus, pelo chefe que Tu me deste. Falei bem assim para Deus, ó: pelo chefe, Senhor, que Tu colocou na minha vida, pelo meu chefe, pelo chefe dos meus filhos, pelo chefe da minha casa. Sabe, irmãos, porque o Senhor me ensinou a ter um amor separadamente. O Senhor me ensinou a amar o meu esposo como amigo, me ensinou a amar o meu esposo como meu irmão, me ensinou a amá-lo também como meu irmão em Cristo, como meu pastor, como meu esposo. Você entendeu? Jesus me ensinou a amar separadamente. E hoje eu disse para ele: quando eu falo alguma coisa que eu te magoo, depois eu fico tão triste por dentro, porque eu falo assim para Deus: Jesus, eu magoei a pessoa que Tu lapidaste, Senhor, e que colocaste na minha mão, no meu caminho, para mim. E eu estou desonrando, estou falando palavras que machucam, que magoam. Aí eu falo para o Senhor, logo Jesus me dá aquela palavra de ânimo para poder eu ir até Ele e falar para Ele: me perdoa. Coitado, às vezes não sabe nem por que é, sabe? Mas é assim, irmãos, porque o Senhor nos ensina a respeitar o nosso semelhante, a respeitar o nosso marido, respeitar o nosso filho. Você sabia que quando meu filho Fábio, meu esposo, estava trabalhando, e o meu filho, ele primeiro foi porteiro, diácono,
depois ele veio ser presbítero, aí foi ser evangelista e agora pastor. Mas eu digo para os irmãos, eu sempre respeitei o meu filho. Como quando eu estava aqui sentada nessas cadeiras, que eu vi o meu filho pregando, aí eu olhava para ele assim: Jesus, como tu és maravilhoso. Senhor, o meu filho era para estar me obedecendo, tendo medo de mim, sabe, temendo a mim. E ele me obedece e teme a mim e me respeita. Mas eu estava falando com o Senhor acerca do espiritual, da espiritualidade. Mas eu que estava sentada na nave da igreja, olhando para o meu filho e dizendo: Jesus, agora o meu filho é o meu pastor. O meu filho está me ensinando a palavra como ela é. O meu filho me ensinando o caminho para eu subir para o céu. O meu filho, Deus usando ele para me corrigir. Irmãos, é lindo. Você não sabe, vocês não sabem como é lindo. Sabe, irmão Sirene, você não sabe se o Senhor, que eu creio que o Senhor tem chamado na vida vossa, se o Senhor colocar o teu esposo como dirigente de igreja, como pastor, tu não sabe o quanto é precioso quando ele abrir esta palavra e começar a pregar, e tu escutar e saber que não é ele que está falando, mas é Jesus. E tu dizer assim: Senhor, eu vou temer ao que o meu esposo está falando, porque não é ele. Ele está aqui como um atalaia teu. Como é lindo, irmão Ailton. Como é lindo, gente, irmã Elsa. Irmãos, como é lindo, como é maravilhoso. Eu estava com uma dívida tão grande, tão perturbada. E eu não dormia à noite. Eu não dormia. E o meu esposo falou para mim: Isabel, calma. Todo mundo deve. Se acalma, mulher. Todo mundo deve. Antes da gente partir para o Senhor, Deus vai abrir as portas. Deus vai preparar que a gente vai pagar nossas dívidas. E ele falava assim. E eu dizia: mas Eronildo, é só você que está trabalhando. E eu triste, sabe, irmãos, querendo trabalhar também para ajudá-lo, vendo minhas filhas desempregadas e eu falando: eu preciso ajudar. E eu desesperada. Mas, irmãos, Deus deu uma palavra para o pastor Eronildo. Deus deu uma palavra para ele. E Deus me bateu, sabe? Deus me bateu de uma maneira, eu sentada, ouvindo Deus usar o meu esposo dentro da palavra. Eu estou atrapalhando o pastor, que ele vai dar o ensinamento, mas é só para eu contar para vocês um pouco da minha experiência, para vocês aprenderem, irmãos, porque hoje é culto de ensinamento, e vocês aprendam essa minha experiência. Irmãos, o meu esposo sabia o que eu falei para ele, mas ele não sabia o que estava no meu oculto. Ele não sabia que eu já estava que nem uma louca, sem dormir. Orava, mas ficava perturbada, sem conseguir dormir. E ele não sabia o que se passava por dentro de mim, na minha mente, o que eu dizia. E Jesus me deu uma surra, usou meu esposo, falando comigo acerca, sabe, dos meus problemas. Falava sobre as minhas dívidas, mas falava de uma maneira, irmão, de uma maneira que, olha, agora eu durmo em paz. Agora eu estou outra pessoa. Agora eu estou outra mulher. Acabou a tristeza, o nervosismo, sabe, o desespero. Acabou, porque não foi o meu esposo quem falou comigo. Não foi ele quem jogou indireta para mim. Foi o Espírito Santo que está na vida dele. Foi o Espírito Santo que usa ele como um vaso, que usa ele como seu atalaia, que usa ele como seu arauto, e falou comigo, irmãos, de uma maneira tão especial, que você acredita que, olha, Deus é tão maravilhoso, que apareceu até pessoas para ir dentro da minha casa nos ajudar, nos abençoar. Apareceu irmã minha que fazia tempo que não falava comigo, porque não vem para minha casa. Nós nos vimos quando a minha mãe foi sepultada, e depois quando meu pai foi sepultado, nós nos vimos, e depois nunca mais, pois minha irmã me chamou na casa dela, me abençoou, tá, irmãos? Com comida, com dinheiro,
com tudo, me ajudou, sabe? E eu fui só assim, olha, pagando minhas contas. Aí eu falei, Jesus, como tu é lindo. Aí hoje eu tenho contas sim, mas eu estou moderada e estou calma. Calma, serena e tranquila. Calma, serena e tranquila, porque eu sei que o meu Redentor vive e tem se levantado em meu favor. Amém? Jesus abençoe, né, por esta parte. Muito obrigada pelos irmãos ter aquele apreço, né, de me escutar, porque pernambucano fala muito, né, e eu só falo para o pastor Eronildo. Eu demorei, mas eu tenho que contar o que acontece dentro do meu lar. Irmãos, brigas, discussões. Qual é o casal, né? Que às vezes o marido quer que a mulher escute ele e ela quer, não, eu estou certa. Isso acontece. Mas como é bom quando ele fala Isabel, e aí eu falo, não, olha, ele falou 3 vezes, então ele tem razão. Aí eu, fico quietinha. E é tão maravilhoso, porque assim acontece comigo, com ele, com as minhas filhas, meu filho, minha nora. E a bênção, irmãos. Isso é coisa do lar. O nosso irmão? A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola destrói. Glória. E ela tem que saber o seu momento de falar. Aleluia. Momento de ficar quieta, não é? Mas, como sim. Não é só a irmã que fala muito, o dom de muitas mulheres falar demais. Eita, além do que precisa, né, pelo menos dos nossos ouvidos, né? Escuta vocês aí em casa. Mas eu mesmo não suporto. Né? Nossa, muito, eu saio de casa. Eita! Falar, eu saio de casa, porque se eu for ficar, a coisa pode passar. Mas aí também o nosso irmão Ailton, a palavra que ele está dizendo, você entenda. A pessoa começa a falar bastante e ele sai de casa. Isso aí, rapaz, já é um dom que Deus está te dando. Porque, irmãos, aquele que fica calado, alguém tem que ceder, sabe? Aquele que fica quieto, calado ou calada, está sendo sábio, sábia. E Deus, ele nos ensina, né? E é que nem o irmão falou. Irmãos, a palavra de Deus diz que quem achou uma mulher, boa coisa achou. Mas também diz assim, que uma mulher rixosa, ela apodrece os ossos do seu marido. Portanto, a chamada do nosso esposo é dele e nossa também. E nós temos que fazer a nossa vez. Nós temos que também nos calar no momento em que devemos nos calar. Amém? Temos que aprender. Tá certo? Então, olha, para a igreja, o pastor Eronildo, em nome de Jesus, e vamos aprender um com o outro. Você tem sua pergunta? Faça. Não saia daqui sem fazer a sua pergunta. Amém? Deus abençoe. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estava gostando já, viu, irmão? A mulher falando assim, eu falei, eita, o negócio está ficando bom. Eita. Aí eu fiquei caladinho, porque vai, né, falando coisa boa, né? Oh, maravilha. Aí você fala mais. Fala mais, Jesus. Lembra, quando a irmã falou a respeito do homem, né? Até esqueci que eu queria falar antes e acabei esquecendo. Que a irmã sofria ou sofreu por palavras, né? Sim. Uma colocada naquele momento. Não é só irmã, não é pessoa. Verdade. Mas muitas pessoas não têm a humildade de reconhecer e voltar atrás até mesmo para aquela pessoa mais próxima, pedir perdão, né? Sim. Enquanto a mensagem dele, não é só você que gosta, nós também gostamos. Ô, glória, hein, pastor? Qualquer um outro que já foi Eita! E nós já conversamos algumas Glórias, vezes. amém. Também ninguém não falou, mas eu não troco a mensagem do pastor com o outro. Glória, glória a Jesus. Amém. Está ouvindo aí, igreja? Amém, ô, A glória. nossa preferência é sempre ele à Amém. frente. Ô, glória. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. É bom, irmão. Isso alegra a gente, até anima, né, irmã Sirene? Até anima a gente. Glória a Deus. Né? Eita. É bom demais. Aí é que Glória a a gente Deus. quer vocês mais pertinho de nós. É. Vamos Aleluia. ler, irmãos, o livro de Apocalipse, capítulo 1. Grande Deus. Deus aleluia, abençoe a vida dos Jesus. irmãos por esta fala, pela vida da minha esposa também. Glória a Jesus. Ela é uma bênção, ela é esforçada. Se eu vou parar para falar também aqui, olha, hoje o culto não começa, né, irmão? Aí vai longe, né? Mas ela é uma bênção, graças a Deus. Ai de mim se não fosse ela, viu, irmão?
Irmã Elza. Ela é uma pessoa, minha âncora, que me ajuda muito. Apocalipse capítulo 1, o versículo 4 e o 5, o 6, o 7 e o 8. Diz assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes, para que Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir todo poderoso. Amém? Amém. Irmãos, poder sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós falamos aqui a respeito dos bem-aventurados, que significa feliz, a felicidade daquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guarda. Falamos daquelas pessoas que estão de fato dando valor às Escrituras Sagradas. Porque quando nós valorizamos, nós paramos para ler, nós paramos para guardar, guardamos para ouvir, paramos para ouvir a palavra do Senhor e tiramos oportunidades para fazer tal prática. E nós queremos entrar no assunto aqui, irmão, antes, para que nós possamos aqui falar acerca do versículo 4 e as 7 igrejas que estão na Ásia. Eu quero então, antes falar sobre uma pessoa que se esforçou muito para falar do reino, o reino que o Senhor tem prometido para nós, para a sua igreja, para os santos, para todos os fiéis que irão ser ressuscitados também. Nós lemos aqui no livro de Mateus, outro dia, foi ontem, antes de ontem, no domingo, acerca de que nem todos vão morrer, vão descer à sepultura. Palavra de Jesus. E Mateus fez lembrar o povo isso. Nem todos vão morrer, mas serão ressuscitados. Aleluia. Se hoje você está vivo, você dá glória a Deus, porque você está ainda aguardando a vinda de Jesus, e pode acontecer hoje mesmo. Ou seja, você não desceu à sepultura, você está aguardando o arrebatamento da igreja. Glorioso Deus, aleluia. Muitos irmãos já partiram para o Senhor e estão aguardando a ressurreição da vida eterna, mas outros ainda estão vivos, como nós, que o Senhor nos está dando esta graça de estar vivo, né? E por isso que temos que valorizar o fator de nós estarmos vivos, para ainda fazer alguma coisa em prol de nós mesmos. Porque se o crente está vivo e ele não faz, a Bíblia chama de servo negligente, servo inútil. Nós falamos sobre as 4 qualidades dos servos. Nós contamos sobre o servo
escravo, falamos sobre o servo negligente, o servo mercenário, e nós falamos sobre o servo filho. E cada um de nós entendemos que, como servos, nós temos que fazer o melhor enquanto estamos vivos. Aleluia. Verdade. Então nós temos aqui a palavra, irmão, que a carta que João, ele passa a entregar, ou seja, as mensagens que o anjo passa para João, a responsabilidade que João recebe da parte do anjo. João, ele antes de poder fazer esta obra, também lá no livro de São João, no capítulo 21, no verso 7, a Bíblia vai dizer assim, que Pedro questionou acerca de João, quando Jesus falou que ele morreria, chegaria a idade e ele seria levado para onde ele não queria. E Pedro entendeu sobre a sua questão da sua morte. E ele disse assim, mas o que será desse? E ele diz, o que te importa isso, se eu quero que ele fique? Então tem coisa que nós não podemos questionar. E como cumpre-se a palavra de Mateus, nem todos, né, que Jesus fala ali no livro de Mateus, nem todos morrerão, mas serão arrebatados. Aleluia. E isto está acontecendo agora. Aleluia. Muitos já partiram para o Senhor, mas ainda tem crente ainda na terra, e o Senhor prometeu arrebatar. Oh, glória. E nós fazemos parte desta Oh, lista. glória. Aleluia. Pelo menos até aqui estamos aqui. Eu quero ser arrebatada. Né? Aleluia. A nossa expectativa é o arrebatamento. Aleluia. Não é verdade? Aleluia. Embora que o mundo está passando por aquele alvoroço todo, tanta coisa, mas nós estamos aqui. Glorioso Deus. Estamos aqui pelejando, se esforçando. Então, quando nós observamos aqui que João, ele vai às 7 igrejas. Tinha mais igrejas? Sim, tinha mais igrejas. Porém, as 7 igrejas que o Senhor identifica para João são as igrejas do futuro, ou seja, a igreja desta época. Nós não estamos aqui falando de placa, estamos falando de pessoas. Aleluia. Né? Em cada igreja tem 20, 30 igrejas num lugar só. Existe a igreja visível e a igreja invisível. Então, a igreja, aquela que é espiritual, a igreja invisível, ela se guarda diante de Deus, ela foge das concupiscências do mal, ela se prepara em si próprio, não depende apenas de pessoas ensinar, instruir, mas ela sabe e se prepara e faz tudo de acordo à vontade de Deus, para quando chegar o arrebatamento, está pronto. Aleluia. Porque se eu tiver que ir numa fonte da água da vida para mim ter vida, eu depender disso, uma hora a fonte pode secar. Não é assim as histórias contam? Mas quando nós temos esta fonte, que é a palavra de Deus, as pessoas, no sentido espiritual, não buscam. Não busca a água que tem aqui dentro, não cava poço para poder matar sua sede. Encosta. E para depender dos outros, que outro ensine, que outro lhe oriente, que outro lhe faz, ele mesmo não busca. Precisamos sim, irmão. Precisamos de alguém que nos ensine, que nos oriente. Nós necessitamos muito. Foi para isso que Jesus estabeleceu a igreja. Mas também ele diz assim, lá no Evangelho de São João: pega a tua pá, cava o poço e beba da tua própria água. Grande Deus. Aleluia. Você tem que se esforçar para poder alimentar-se da palavra de Deus, para não ficar em falta diante do Senhor. O poço é fundo, tem muita água. Louvado seja Deus. Então Mateus, ele vem aqui, ó, trazendo para nós aqui, ele prega o evangelho do reino. Mateus, ele prega o evangelho do reino. Eu até pediria para os irmãos ir para o livro de Mateus, para nós podermos assim trabalhar em cima do livro de Mateus, para depois nós entrar
aqui em alguns assuntos aqui rapidinho, para nós entender o propósito, por que Jesus será reconhecido, que no verso 7 aqui do capítulo 1 diz assim: e todo olho verá. Será reconhecido o mesmo Jesus que está sendo apresentado por Mateus. No livro de Mateus, você pode fazer a leitura ali em Mateus, no capítulo 24, no verso 14. Pode ler? Pode ler. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as grandes, então virá o fim. Muito bem, olha o que Mateus fala: que este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Só que esse período, irmão, esse fim será depois do milênio, aonde os anjos e a igreja pregará este evangelho nos 4 cantos da terra, atingindo principalmente a área aonde se fala muito o nome de Deus. O evangelho será pregado nesse tempo, porque às vezes as pessoas falam hoje bem assim: ah, mas hoje o evangelho não foi pregado nos 4 cantos. Foi, irmão? Hoje o evangelho está se expandindo em vários lugares. O que existe hoje são pessoas que não aceitam ouvir o evangelho. O presbítero Pedro saiu domingo para ir evangelizar, entregou o panfleto. Acredito que alguém que ouviu, Jesus te abençoe, aceita esse panfleto. Talvez alguém botou no bolso e nem sequer leu. Ou talvez outro embolou e jogou fora. Né? Você falando disso aí, me recordo agora de um homem que já não vive mais, uma pessoa entregando um folheto. Sim. Da palavra de Deus. E ele pegou o folheto e colocou no bolso. E também no bolso ele tinha uma cena de R$50. Aí quando a pessoa entregou, ele deu as contas, ele pegou e ele estava no bolso e jogou fora. Só que ele achou que tinha jogado o folheto. Na verdade ele jogou R$50. Porque eu não estava lá. É burro, né? Por que eu não estava lá, você? Eu não estava esperando, rapaz. Com a raiva e com a tristeza. Fui jogar a palavra. Foi jogar o panfleto fora e jogou R$50. Aí dá um castigo aí, dá um prejuízo. Né, irmão? Então os irmãos sabem que esta palavra de Mateus 24, e o verso 14, refere-se sobre o milênio, o período do milênio. Porque a igreja de Cristo tem por obrigação de anunciar a palavra de Deus hoje, sim. Tem o dever de sair para o campo, sim. Mas eu e você não vamos alcançar os 4 cantos. Não é nós que temos que fazer isso. Estamos fazendo aqui em nossa região. Mas em São Bernardo já tem outro povo. Lá em Cidade Ademar já tem outro povo. Lá na Bahia já tem outro povo. O povo está espalhado, o evangelho está em todo lugar. Aleluia. Por intermédio de comunicação, de rádio, internet, etc. O evangelho está indo em todo lugar. Ouça e aceita aquele que quer. Porém, infelizmente, é isso que está acontecendo. Mas esse tempo, por que o anjo e a igreja vai pregar no milênio? O anjo e a igreja vai pegar a única oportunidade, a última oportunidade para as pessoas que se embebedaram com a prostituta, que a Bíblia fala no capítulo 17. Aqueles que embebedaram com as propagandas, aqueles que se embebedaram com os fake news, aqueles que embebedaram, que embriagaram, viu, com as falsas notícias, aqueles que acusaram a palavra de Deus, ou a mesma vida dos cristãos por causa de outras pessoas, estão bêbados. Essas pessoas embebedam, elas não aceitam a correção da palavra de Deus, e elas ficam influenciadas
pelas fábulas, pelas filosofias, que a Bíblia diz em Tessalonicenses, Colossenses. A Bíblia diz acerca dessas pessoas que ficam embriagadas. E o embriagado aqui não é bebida, se trata de mente poluída. E João sai a caminho dessas 7 igrejas. Ele tinha endereço. Poderia alguém dizer assim: não, João, você veio fazer o que aqui? Por que não foi lá em Colosso? Por que não foi lá para Magibá, o nome da outra cidade? Por que não foi para outra? Então o que acontece? Ele falou assim: eu vim para aquela igreja que o Senhor ordenou que eu falasse, representando a igreja do futuro. Aí você vai parar e você vai pensar: será que eu faço parte de alguma igreja dessa? Logicamente que se a gente for fazer pergunta, mesmo na live ou aí fora, que igreja você é? Ah, eu sou Filadélfia. Ó, todo mundo quer ser Filadélfia, mas ninguém quer ser Laodiceia, a igreja morna, né? Esmirna. Ou Esmirna. Ninguém quer ser outra coisa, mas quer ser a melhor igreja, ou seja, o melhor crente, né? Ah, eu sou crente, eu sou fervoroso. Outro já faz o auê para chamar a atenção dos outros. Ah, eu sou daquele, eu sou do terra, eu sou do monte, eu sou do jejum, eu sou do manto. As pessoas, eu sou do fogo, canela de fogo. Canela de fogo. O povo fica inventando coisa. Mas na verdade quem conhece o homem é Jesus. E observando o que o pastor está pregando, observando aí o que o pastor está ensinando, ou seja, se o mundo jaz no maligno, então nós temos que observar essas coisas dentro da igreja, não é lá fora. Não é lá fora. É dentro da igreja. Normalmente, porque aí a palavra de Deus diz, né, que quando todas essas coisas estiverem acontecendo dentro do lugar santo, aí vem o fim. Aí vem o fim. Estamos perto do fim. O segredo então, cada um de Deus, que se cuide para Jesus, quando voltar, você não ficar. O segredo de Deus é dentro da casa, não é dentro fora. da igreja, não é fora. É dentro da casa, não é fora não. Dentro da igreja você pode perceber que Deus usa em revelação e cobra, usa em profecia e cobra, fala através da palavra e cobra. Você nunca vê lá fora. É dentro da igreja. E olha que Deus repreende mesmo, né? Agora, muito bem, eu quero que os irmãos leiam para nós Romanos, o irmão Ailton pode ir em Romanos 1,16, a irmã Alcirene 1 Coríntios 9,16, né? O nosso presbítero Pedro, Marcos 16,15, o irmão Rubens, Mateus 4,23, pastor Fábio, Mateus 3,2. Pegaram aí? Romanos 16, 15. Romanos 16, não, capítulo 1, verso 16. E Mateus é um? O irmão Rubens vai para Mateus 4,23. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 9,16. Guarda esses versículos, vamos falar aí, discutir um pouquinho. Eu achei, pastor. Pode achar, então lê. Você vai ler o qual? Marcos 16, 15. 15, isso, Marcos 16, 15. Pode ler. E disse-lhes: ide por todos e todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas quem não crer quem for batizado, né? Mas quem não crer será condenado. Lê de novo aí. Quem crer e for batizado Aí sim. será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então, observe aí. Observe o que está dizendo aí Marcos 16, 15. Quem crê e for batizado. Tem duas coisas interessantes aqui. As duas palavras. Crer e Quem ser batizado. acredita busca o batismo, né? Né? Se a gente perguntar assim, para um crente assim, como a gente pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus? Tem que crer e ser batizado. Só que apenas não é isso, irmão. A questão não é só chegar lá, eu creio,
eu vou ser batizado, pronto, já estou salvo. Não. Não é. Existe uma regra de seguir. Tem que seguir, põe em prática tudo. Uma obediência. É. Se fosse apenas assim, eu creio, opa, eu creio, agora te bum dentro da água e já está salvo. Não. Se fosse assim, estava muito fácil. Isso, tem que praticar, né? Mas Existe uma prática aí. a própria palavra já está dizendo, né? Quem crê e for batizado será. Não já está Será dizendo. salvo. Mas quem crê? É. E não está dizendo que já é salvo. Tá Olha dizendo só, que será. presta atenção Se aqui, ele ó. perseverar até o fim. Presta atenção o que diz aqui o versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Deixa comigo, não precisa ir lá não. Bem-aventurado aquele que lê. A primeira regra começa por aí. Depois ele diz assim, e os que ouvem, segunda regra, que quem ouve obedece, quem lê aprende, né? Depois assim, guardam as palavras dessa profecia. Então quando você guarda, você não erra. Você entendeu? Eu vou guardar a palavra. O que o salmista falou? Escondi A palavra do meu coração, para não pecar contra ti. Pronto. Então quando você vê uma coisa que está errada ali, falou, peraí, a palavra de Deus diz que eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer parte disso. Você compreendeu? Porque eu guardei no meu coração. Eu guardei. Agora se eu não leio, eu vou ler. Se eu ler, eu vou saber o que eu aprendi. E a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo faz lembrar. Aleluia. Mas ele faz lembrar de quê? Do que você leu. É. Agora tem que guardar, né? Se não guardar, então ele diz assim, ó. Ele diz assim, olha, Marcos 16:15, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Existe uma regra, existe um princípio para obedecer. E esse princípio você vai aprender dentro das Escrituras. Primeiro passo, se for olhar para o livro de Gálatas 5, se não me foge a memória, você vai ver sobre os frutos do Espírito. Você vai perceber acerca do fruto do Espírito. Longanimidade, paz, temperança, amor. Né? Amor próprio. Então quando você vai... Sim, irmão, pode falar. A minha mãe é convertida, ela não sabe ler. Ela não sabe ler, mas... Ouve. E E a palavra? Deus sabe que ela não sabe ler. então, Ouve, aí ela... Agora quando a pessoa sabe e não lê, Então, aí ela ouve e guarda. Você compreendeu? E depois ainda abre a boca e ensina. E ainda ensina. A Bíblia ainda fala que Aí que está o mistério, né? a Bíblia ainda fala que a palavra vem pela fé e pelo Ouvir, Pelo crer, né? né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quando a pessoa ouve, a pessoa tem fé, acredita, confia. Fala, a irmã Elza, ela tem dificuldade com leitura, mas ela ouve E guarda. e guarda. E ainda fala Aí, bem de Jesus. e vai hein? falar de Jesus. Aleluia. Você compreendeu? Glória Então a o que Deus. acontece o quê? Que igreja nós somos? Eu sou da igreja que ouço, a igreja que leio, a igreja que guardo, a igreja que obedeço, que cumpro regras, que tenho princípio. Você compreendeu? Olha só. Então vamos para a próxima. Romanos 1,16. Quem foi? 16. Pode ler. Diz assim a palavra do Senhor. Porque não envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro grego, também, primeiro gentil, também grego, né? De Deus e Deus grego. Aí que está um problema sério, irmão. A dificuldade da pessoa se aproximar de alguém e falar de Jesus para ela. Você compreendeu? Porque a pessoa ouve, guardou, ela sabe, ela entende por que alguém falou e orientou, ensinou. Mas aquele que lê sabe até mais. Aí para chegar para uma pessoa, me dá 2 minutinhos aí do seu tempo. Como é que você está, rapaz? Tudo bom? Tudo bem? Pode ser seu parente, pode ser seu vizinho, seu amigo, né?
Eu queria 2 minutinhos com você, eu queria falar de Jesus, rapaz, para você. Ah, já tenho religião. Não estou falando de religião, não quero saber de religião. Eu quero falar de Jesus. Para ele, o mundo é religião. Religião não salva ninguém. Já Salva começa Jesus. por aí. Eu não quero saber de religião. Religião foi que matou Jesus. Religião constrói fogo. Vamos falar de Jesus. Então, 2 minutinhos você vai explicar para a pessoa. Você sabe que há uma grande necessidade de você aceitar Jesus para obter a vida eterna, senão haverá condenação. Olha que coisa linda, glória a Deus. Opa, peraí, que preocupação é essa que você colocou na minha cabeça agora, rapaz? Agora eu quero que você me explica, porque se eu não quero ser condenado, não. Então faça tudo que é certo. Então aí começa a palavra a entrar no coração da pessoa. A palavra que foi lida em Marcos, no capítulo 16, 15. Ah, então você precisa crer e ser batizado, meu amigo. E perseverar. Viu? Aí você vai começar a colocar as coisas no lugar. Primeiramente aceitar Jesus, né? Você precisa aceitar e ser batizado, colocar, olha que coisa linda vai acontecer com você a partir desse momento, o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Irmão, a Coisa- pessoa, ela vai te parar de ouvir. Coisa preciosa, aleluia. Que a primeira coisa que acontece quando você convida alguém para você conversar, eu preciso falar com você. Mas às vezes se eu Viu? prego a palavra para alguém na rua, eles ouvem, mas não guardam. Não, mas a questão, viu? Jesus falou bem assim, que o judeu antigamente, presta atenção, a questão de evangelizar. Vamos lá, rapidinho aqui para nós tentar sair daqui desse assunto aqui para pular para o outro. Olha só, a questão que Jesus ensina como evangelizar. Jesus disse que o judeu, ele andava uma milha era um dia, o caminho de um dia. Ele nesse caminho, para conquistar a pessoa, para se tornar um judeu, um seguidor do judaísmo, seguindo as leis mosaicas, ele ficava o dia todo. Mas como ele ficava o dia todo? Ele falou assim, por exemplo, irmã Elza, irmão Pedro, irmão Raimundo, olha, vocês um exemplo, vocês não conhecem ainda a lei, você não conhece ainda acerca da Bíblia, um exemplo. Vocês três, olha, eu vou fazer uma festa lá em casa, eu vou ter uma churrascada lá, vocês não queriam ir lá participar comigo? Era assim que eles faziam. Eles levavam a pessoa, estou falando de churrasco, que é a coisa mais, né, mais tradicional, né? Popular, obrigado, pastor. Olha só, mais popular. Mas naquele tempo, eles convidavam as pessoas para poder tomar um cafezinho, para poder conhecer o templo, para mostrar as leis do Torá, para mostrar as riquezas e os profetas. Eu falei, você não queria ver sobre a grandeza que tem sobre o nosso templo, a história que nós temos? Nós vamos lá, eu vou pagar o almoço para você, vou pagar, isso é bom demais, não é? Então ele levava e a pessoa, papo vem, papo vai, Aí e parece anda que para tá no lá. spa. A hora de almoçar, senta aí na mesa, vamos almoçar agora. Almoçava, bebia, aí aquela coisinha, sentava, e o dia passava e ele convencia. Só que Jesus ensinou outra estratégia. Falou, quando te convidarem para andar uma milha um dia, anda com ele 2. Ou seja, você vai lá, come na mesa dele, e bebe o suco dele, e senta lá, e aprende tudo. Falou assim, agora que eu enchi a barriga, eu vou te falar de Jesus. Peraí, rapaz, você comeu minha comida à toa. Né? Não, comi não, foi muito bom. Agora você vai andar comigo Agora um dia. chegou a minha vez. Eita. Aí eu vou te mostrar o reino do céu através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que sem ele ninguém se salvará. Oi? E ninguém poderá fazer nada. Aí eu falei, peraí, você vai me ensinar esse negócio agora. Olha como é que estão os escribas, agora os fariseus e o judeu. Porque Nicodemos logo chegou e falou assim, ô mestre,
Ô mestre, preciso falar com o senhor. Sim, Nicodemo, pode falar. Não, eu queria falar assim, sabe, num lugar assim mais separado, à noite, assim, mais quietinho assim. Quero saber, eu não quero que os outros No fiquem vendo, não. particular. Entendeu? Acho que ele queria andar com Jesus, né? Fazer uma historinha de Jesus. Nicodemo, necessário é nascer de novo. Poxa, que história é essa, mestre? Que história é essa? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer de novo, rapaz? Que conversa é essa? Oxe. Oxente, my love. Aí ele pegou e falou assim, não, Nicodemo, tem que nascer da água e do Espírito. O cristão tem que nascer aqui, irmão. É isso que a palavra está dizendo para nós. Que nós temos que nascer aqui. Tem que ler, tem que ouvir e tem que guardar. Para que nós possamos lembrar que não vale a pena só viver debaixo de lei e praticando as coisas erradas. Mas que eu tenho que saber perdoar, eu tenho que aprender a amar, eu tenho que fazer as coisas corretas, Nicodemos. É aqui, ajudar o seu próximo. Aí, Nicodemos, nós vamos mudar o nosso comportamento. O nascimento, Nicodemos, é aqui dentro. A nova criatura, a nova pessoa. Né, irmãos? Então Nicodemo falou, mas rapaz, que palavra foi essa? Na Santa Ceia, o senhor sempre pregava para trazer os quilos, né? Não está trazendo mais, né? Depois a gente vê esse negócio aí. Agora, olha só, vamos outro. 1 Coríntios 9,16. 9,16, quem foi que pegou aí? Acontece isso daí, mas depois a gente vê sobre isso. Se o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Olha, Pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. você está vendo? Rapaz. Se eu não Ai, faço, pegar, hein? se eu não faço, As pedras estão varrendo. se eu não cumpro o meu dever, viu? O que vai acontecer comigo? Eu tenho que fazer, irmão. Começa a casar o versículo para o versículo, para você entender o que a palavra está dizendo. Você olha para Marcos 16:15, depois você vai para Romanos 1:16 e vai para 1 Coríntios 9:16 e casa o assunto, para você ver o que acontece. Verdade. Você vai ver uma grande responsabilidade. Você não tem que se gloriar porque prega o Evangelho, mas tem o dever de pregar o Evangelho, de fazer. Aleluia, glórias. E ai de ti. Oi? E ai de ti. E ai se não E aí fizer. de ti se não fizer. E ai de se não fizer. Se não for de navio, vai de peixe. A gente tem que procurar entender, irmão, que aquele que ouve, nós vamos ficar amarrados aqui neste versículo até entender. Aquele que lê, ele aprende. Aquele que ouve, viu? Ele entende. E o que guarda não erra, porque aprendeu. Agora vê o Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Tá vendo? Ele não ficava parado. Tem história que conta aí que tinha gente, irmãos, que tinha preguiça de andar com Jesus. Ele vivia sentado lá nas estradas, lá o tempo todo, perto da Galileia, lá de Cafarnaum, porque Jesus tinha uma casa ali próximo. E ali, aí o que acontece? Ficava lá o tempo todo, ó, esperando Jesus voltar, para poder ele ouvir as palavras do Mestre. Ao tempo que esse homem perdia, as notícias que o outro dava, será que ele veio hoje? Para ir lá pedir uma oração, para ir pedir uma palavra, né? Porque tem gente assim, irmão, espera Jesus sem aprender a palavra de Deus, sem ouvir a palavra do Senhor, sem ouvir o próprio Senhor, né?
fica o tempo todo na beira da estrada lá esperando ele chegar na sua casa para poder falar com ele. Irmão, isso é um absurdo, né? Mas o que tem mais hoje em dia é isso. É o que tem mais em dia. Estava esperando Jesus aparecer. As pessoas não têm aquele compromisso de estar indo buscar ao Senhor, esperando que Deus vá visitar ele na casa dele, ou que fale com ele por lá. Tem gente que se apodera de rádio, televisão e de internet para ver Deus falar, mas não quer vir na igreja, né? Não é, está igual não. essas pessoas no meio da estrada esperando Jesus voltar. Jesus não parava em casa, Viu, ele pastor? vivia só na rua. Não é à toa que muitos estão ungindo vassoura, travesseiro, copo d'água, rosa, fulô. Está cheio dessas coisas. Não é à toa que muitos estão fazendo isso, porque existem muitos tomés. Tem muitos Agora, tomé hoje em quer que dia eu dou uma que pior? acreditam no que está diante dos seus olhos, mas não se lembra que Jesus é o espiritual. Ele é espiritual. Temos que o adorar em espírito. Observa uma coisa, irmão. Sim, Quer que eu dou uma Acredita. pior? É o famoso crente do Congresso. do Congresso. Aparece no Congresso. Só aparece no Congresso. No Congresso. Presta atenção, aqueles 4 amigos lá que levou aquele aleijado lá, que furou o teto lá da casa de Jesus lá. Estava a casa cheia. Jesus aquele dia estava em casa. Aí não tendo condições para poder entrar, furou o telhado. Se alguém chega na tua casa lá, fura, quebra a parede lá para alguém, para você orar por uma pessoa que está doente. Abrir um buraco no Vai telhado, fazer o quê? não, hein? Irmão Rubio está lá reformando a casa dele, irmão Ailton também vai lá e fura a parede lá para levar, ora por mim. Fala, rapaz, tu quebrou minha casa. Mete corrente nele. Entendeu? Mete corrente. Você entendeu como é que é o negócio? Coitadinho, se tirar mais telha. É tirar mais coisa da casa. Olha, se eu pagar esse prejuízo, você entra no corrente. O pastor Fábio Já, já desceu você água entendeu? pela parede. Aí Jesus, ó, passa o tempo todo, como você leu aí, ó, na rua, por todo lugar pregando a palavra. Alguém está na esquina esperando ele chegar para poder ir lá pedir uma oração ou ouvir uma palavra. Aí quando vem ainda quebrar o telhado. Rapaz. Rapaz, acho que Pedro ficou Faça bravo isso tudo não, naquele seu dia. menino. O que tá fazendo, rapaz? Deixa, Pedro. É tu que vai arrumar mesmo? O cara desse ele meteu. Você entendeu? Então, aí quer dizer, ficava o tempo todo esperando. Quer uma ideia? Tinha deles que queria ganhar dinheiro com isso, que eram os escribas, os escritores de livros, escritores de leis, homens que entendiam da lei. Vieram procurar ele para poder andar. Aí chegou lá os escribas e falou, mestre, olha, Fica aqui, ó. aonde o senhor for, eu irei. Eu estou junto contigo. Fazer igual minha sogra. Ele falou assim, olha, as raposas Ai, ai, viu? têm os seus covinhos, os passarinhos seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Não tem. Mas, mestre, tem aquela casa lá, mestre, casa bonita que o senhor tem lá, falou assim. Quer dizer, ele não parava em casa. Ele não tinha de inclinar a cabeça, porque ele saía e só vivia pelas montanhas, Fazer orando, ensinando, Fazendo a obra do Pai. vai num canto, vai no outro. E a casa Viu? dele era para outros. Coisa bonita era quando ele ia para Betânia, que Maria, Marta e Lázaro, os grandes amigos de Jesus, eles ali na casa deles tinham um quartinho que eles deixavam tudo arrumadinho, todo limpinho, todo dia trocava fronha, mesmo se Jesus não fosse, ele ia trocava um lençol, trocava fronha, ninguém dormia naquele quarto. Falou assim, esse lugar é de Jesus. Deixava a casa toda arrumadinha. Eita, Assim é a vida do crente. O crente tem que deixar sua casa arrumadinha o tempo todo para o Senhor fazer morada. Porque Deus não habita em tempo sujo. Né? Lázaro, Marta e Marisa. Marisa falou meu nome agora. Marisa estava lá também. Marisa está longe. Bahia ali mesmo. É, Bahia logo ali. Então, Marta, Maria e Lázaro, eles tinham esta qualidade, deixar a casa limpa
E só quem entrava lá era Jesus. Assim a nossa casa, irmão, um exemplo. Só quem pode entrar aqui dentro, Só o Espírito Santo. só Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque você guardou a palavra. Aí ele faz morada. Aí cumpre-se 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, que o nosso corpo é templo Do Espírito Santo. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Nem Jesus é a merecemos. própria palavra. E é a própria palavra. Aleluia, Então, irmãos, glória. nós vimos aqui que o Senhor não parava. Ele estava lá, estava para cá, estava em todo canto. Mas Aleluia. tinha gente que só ficava na beira do caminho. Acho que levava a marmita lá e ficava lá o tempo todo lá, comia, acabou. Enchia agora, vou ficar com fome, que o homem não veio. Passou um dia, passou dois, passou três, nada do homem aparecer. Você entendeu? Então as pessoas, às vezes, quer ganhar vida, quer ganhar cura, quer ganhar bênção. Você entendeu, irmão? Com pessoas indo na sua casa para levar milagre, para levar poder. Mas ele vinha mesmo para adorar e não vem. É difícil. Por isso que a cobrança naquele dia, haverá cobrança para os preguiçosos. Aí ele falou assim: você quer entender o que diz provérbio vai ter com a formiga preguiçoso? Você já entendeu esse versículo? Já porque a cigarra, Uma formiga ou preguiçoso. a cigarra andava cantando sempre. E nada de trabalhar, né? Sim, Enquanto isso, a formiga juntando no verão comida sim, para o seu celeiro. sim. Aí quando veio o inverno, Ah, aí a formiga tinha comida para comer, porque ela fez o seu celeiro. E a cigarra estourou, porque só vivia cantando. só vivia cantando. Boa, tá bom. A formiga trabalhava, a formiga se esforçava. Mas uma coisa que Jesus, que o provérbio fala, vai ter com as formigas preguiçoso, vai ter com as formigas, vai ter. Não está falando assim, vai aprender, vai trabalhar igual as formigas. Vai ter com as formigas o preguiçoso. A formiga mora onde? Debaixo da terra. Então vai ter onde? Espera no chão. Então pronto. É 7 palmos. É 7 palmos debaixo da terra, vai ter com as formigas, preguiçoso. Até que Entendeu? chegou o inferno. As formigas vão lá Se e fosse a comer. questão de trabalhar, o preguiçoso trabalha? Não. Então ele vai ter aonde? Com as formigas. Debaixo da terra. Vai acabar Por morrendo. quê, Vai irmão? na terra e Que a lá- pessoa, o preguiçoso, ele fala assim, ó, ele cruza os braços e diz assim, meu Rubem, quando eu ganhar na loto, eu vou comprar tudo de Só bom. fica nessa, né? Só fica nessa. Mas vai jogar na loto como você não tem dinheiro. E acha que ganhar na loto é só ir lá e ganhou, jogou e ganhou. Mas o pior é É tão que- fácil, hein? Hein, pastor? É, Mas Jesus. o pior é o que diz. Quando eu tiver uma casa, um carro, Ei. comida, dinheiro no bolso, aí eu vou trabalhar para Mas quando Jesus. tiver, né? Aí quando- Jesus vai lá, permite dar para ele. Aí ele pega e fica lá, sobre água fresca. Palitando dente. Já está acostumado na vagabundagem. Traz Aí, mano. Continua. Tem alguém que aconteceu isso. Traz um coco. Irmão, Ai, mas- ele não tem tempo de ir na igreja porque ele compra casa no interior. Pronto. na praia. Pois então, mas Acabou. É. Então, irmãos, esta passagem, revelar. Mateus, ele enriquece o próprio aí Apocalipse. fala do jovem rico, né, pastor? Entendeu? Para mostrar a qualidade das 7 igrejas. Ela vai te fazer paralelo do reino de Deus quando virá, para mostrar a qualidade das 7 igrejas. Então, João, quando foi às 7 igrejas, sabia que dentro dessas 7 igrejas tinha pessoas com essa situação que nós estamos comentando aqui. Viu? Agora o último versículo, Mateus 3:2. Quem foi que ficou com ele? O Rubens. Mateus 3, versículo 2. Pode ler? Olha aí. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Existe, irmão, pelo menos o reino de Deus, descrito na Bíblia. Aqui nesse livro mesmo de Mateus, nós vamos achar.
e o reino dos céus. Qual você prefere? O reino dos céus ou o reino de Deus? De Deus. De Deus? Por que ninguém quer o reino dos céus? De Deus. Bom, então vamos para frente então, para nós entender esse negócio. A origem do Evangelho está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. É um dever nosso, é uma obrigação nossa, de cada um, viu? Que ele diz assim: a quem enviarei? Então Jesus ele falou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aí Isaías já profetizava: a quem? Uma palavra que ele recebe do céu: enviarei. Isaías 6, versículo 8. Agora, eu te pergunto uma coisa: é a origem do Evangelho. Já começa no Antigo Testamento. A quem enviarei? E quem irá por nós? E quem há de ir por nós? Aí você para e pensa, irmão, e percebe que nós, como igreja, estamos de braços cruzados. Misericórdia. Porque se o Senhor deu uma ordem imperativa para que nós possamos ir e pregar o Evangelho, ou seja, nós estamos sendo uma das igrejas que João foi levar a carta, que está de braços cruzados. Você compreendeu? Que está tranquila, sossegada, só esperando resultados. A origem do Evangelho já iniciou lá, e Jesus cumpre. Depois de 600 anos depois, Jesus vem, 600, 700 anos, Jesus vem, aparece e diz assim: olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí nós para hoje e nós perguntamos: eu, igreja de Jesus Cristo, chamada para proclamar a verdade, para anunciar a salvação, estou cumprindo isso? É aí que está o problema. Porque a igreja não é as quatro paredes. Igreja somos nós. Cada um de nós. O Senhor vem buscar cada um de nós. E se o Senhor nos ortogou, nos deu esta responsabilidade, o nosso dever é fazer. Aí a irmã Alcirene vai lá e lê para nós lá: porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Ué, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus, mas não faço. Fazer, né? Eu não vou. Eu tenho um vizinho, não falo. Eu tenho um amigo bem próximo, vou passear, como pizza com ele, me divirto, vou para lá, mas não falo. Não fala do amor de Deus? Como é que pode um negócio desse? Como é que eu não posso chegar no meu colega e dizer assim: olha, se você não se converter, não aceitar Jesus, sabe para onde você vai? Porque tem que ouvir a verdade, tem que falar a verdade e não esperar o tempo. Ah, quando ele quiser, quem sabe? Não é assim não. Fale. Tem que falar a palavra, senão nós estamos sendo a igreja Laodiceia. Nós não estamos dando gosto para Deus. E Deus requer. Veio domingo, eu peguei duas moças, pastor. Viu? Aí eu falei para elas assim: ó, você está vendo a pandemia, você está sofrendo e o mundo está balançando. O que você está esperando do mundo, da vida? Aceita Jesus enquanto é tempo. Tem que falar, irmão. Tem Aí que elas ficam falar. assim, né? Tem que abrir a Aí eu boca e convidei elas falar. para vir para a igreja. É. Mas uma hora, elas vão olhar naquele folhetim e vai tocar no coração. Tem que abrir delas. os olhos. É. Vamos lá. A fidelidade do Evangelho está em Mateus 16:16. A fidelidade. Agora, você é fiel? Você está cumprindo com isso que está escrito aí? Que tipo de igreja você está sendo? Ah não, acontece que eu defendo meus negócios, tenho muito trabalho para me fazer, viu? Minha casa para cuidar, minha empresa.
tenho muito negócio para resolver, e eu não dá tempo, rapaz, de fazer isso não. E depois ainda sobra aí um tempinho, um fim de semana para mim dar um passeio. Como é que eu vou poder fazer isso aí? É aí que você tem que parar e pensar. Que esta obrigação, que esse dever é de todos nós. E temos que falar. Mateus 16 é a fidelidade do Evangelho. Então, como é que está escrito aí? Quem crê, For batizado será salvo. Não. é isso mesmo? Não, diz assim. 16 está falando de Simão Pedro. Em Mateus 16, 16. Sim, lê aí. E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro reconheceu Jesus no momento que Jesus foi abandonado. Aquele momento ali que Jesus estava dando discurso, né? Discurso, e eles falaram de São João, lá no livro de São João também. Não sei se é 6:60, que ele disse que ele é abandonado pelos seus discípulos. Jesus ele pergunta assim, olha: e vocês dizem quem eu sou? O que dizem? Era muito comentário com o nome de Jesus. Então eles pegaram e disseram assim: é duro esse discurso, e começaram a abandonar Jesus. Então Pedro diz assim: para onde iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? E aqui no capítulo 16, ele fala dessa. Lê aí para nós aí. De Mateus 16. Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A pergunta de Jesus é aqui: quem dizia que ele era? Quem diz que eu sou? Não é esse o assunto? Quem diz que eu sou? Porque tinha muito questionamento. Em São João capítulo 6, versículo 60, Jesus é abandonado. E quando eles vão saindo, Jesus fala assim: vocês querem ir também? Ele falou: para onde iremos nós, se tu tens palavra de vida eterna? Mas no capítulo 16, ele diz assim, olha, a pergunta dele é: que dizes que eu sou? Porque as pessoas diziam que ele era falso, que ele era mentiroso, que ele não era o Cristo, né? 16:15 a pergunta, né? Ele fala, tem essa pergunta, e no versículo 16 Pedro responde: tu és o Cristo. Ele falou: ó Jonas, tu respondeste não de ti mesmo, no verso 17, né? Mas pelo Espírito Santo. Porque ele tinha certeza, era a fidelidade de Pedro naquele momento, que estava sendo fiel diante de Cristo acerca do Evangelho. Então, na hora que eu emendei aqui o assunto aqui, falei do versículo de Marcos 16:15, eu emendei junto com o outro. O poder do Evangelho está em Marcos 16, versículo 17. Marcos 16, o poder do Evangelho. Eu acredito que pode estar dizendo assim: estes sinais seguirão os que crerem, eu acho, né? Os irmãos dão uma olhada lá para mim, para conferir. Que é o poder do Evangelho. Ou seja, o crente ele tem autoridade, além do Senhor enviar ele para fazer a obra, ele tem que buscar a autoridade da parte de Deus para poder orar pelas pessoas e curar os enfermos. Porque de esses sinais seguirão os que crerem. É isso mesmo? Então, é o poder do Evangelho. Você vai pregar a palavra de Deus, mas também você coloca a sua vida em santidade diante de Deus, para poder fazer a grande obra do Senhor. Pastor, sobre a fidelidade que você falou, era Marcos 16 e seguida ao 17. Em seguida o 17. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Pronto. Em meu nome expulsarão demônios. Sim, pronto. Falarão novas línguas. Então tá ligado. Por isso que eu. Marcos 16, Só não foi Marcos, o Mateus, foi Marcos. Foi Marcos. Fiz confusão. 16 e 17.
17. 16. Você fala e outros confirmam também na sua vida. Exatamente. Então, o que acontece? A palavra, ela diz o quê? Que quando nós saímos, nós também recebemos autoridade. Mas seguirão aos que crerem. Você crê? Amém, glória a Deus. Se o Evangelho de Cristo ele tem poder, então você pode ter autoridade do Espírito Santo. Pelo intermédio desse Evangelho que tem poder, você orar pelo enfermo e ser curado. Pastor, aí o pastor pega, passa para os irmãos acerca de, se eu não estiver pronta e eu colocar as mãos sobre alguém, o que vai acontecer? A imposição de mão, irmão, viu? A imposição de mão é uma coisa muito séria, viu? Ou intercessão. Existem duas formas de intercessão. Quando você ora intercedendo por uma pessoa, você ora, fala com Deus, intercede, pede a Deus por aquela. Mas a imposição de mão, viu? Fazer a oração da intercessão, imposição de mão, é uma coisa muito séria. Não é para qualquer coisa. Não é para qualquer pessoa. Tem pessoas com a vida toda desmantelada, uma vida toda arruinada, quer pôr a mão na vida, na cabeça da pessoa para orar, ou querer fazer. É uma corrente que você passa, irmão. Verdade. Se a pessoa estiver toda arruinada, viu? O que vai acontecer, sabe o quê? O inimigo se aproveitar da situação. A Bíblia diz no livro de Atos, viu? Que chegou 7 irmãos querendo expulsar demônio em nome de Paulo, do Jesus do Paulo. Como é que uma vida toda desmantelada vai querer fazer obras poderosas como essa? Como? Demônio não pode expulsar demônio. Aí chegava lá, sai em nome do Jesus do Paulo, sai em nome do Jesus do Paulo. Poxa, o demônio pôs a mão na cintura, balançou o pé e falou assim: eu conheço Paulo e sei muito bem quem é Jesus, mas vocês? Aí acertou o Carlos. Aí juntou todos eles aí e o couro comeu, ó. Viu, irmão? A imposição de mão é uma coisa muito séria. Tem que tomar cuidado. Não é qualquer pessoa que deve estar orando, colocando as mãos. Porque se tiver com a vida torta, vai passar toda a tortura. Vai passar tudo que é ruim para outra pessoa. Verdade. É um descarrego. Então tem que tomar cuidado com isso. Pedro estando E hoje cheio nós do vivemos. Espírito, né, pastor? Pedro estando cheio do Espírito, orando e impondo as mãos, alguém recebeu, né? O Espírito Santo e falou em mistério. Mas e quem está endemoniado? Não. Quem não está pronto? E aí? Aí não está. Tá errado. Não pode, não. Tá errado. Tem que ter ordem. Tem que tomar cuidado. Tem que ter princípio. Tá com a vida toda atrapalhada querendo orar. Não é assim não, meu irmão. Aí vai tudo que é. As coisas de Deus tem que ter ordem. Tem que estar preparado, tem que estar na vigilância. Tudo tem que estar envolve junto. santificação. Viu? A vida Não se consagrada. pode, né? Uma certa feita alguém estava com a camisa no ombro, estava de bermuda com a camisa no ombro e caiu uma mulher endemoniada. Esse é o caso verídico. Aí falou assim: ô irmão, ora lá pela minha mãe lá, que está lá, está terrível lá. Deixa eu ir lá em casa pôr uma camisa lá e botar a calça para ir lá. Gente, pelo amor de Deus, crente tem que andar preparado. Preparado direto. Tem que estar pronto. Eu queria fazer uma pergunta, pastor. Sim. Assim, tem gente que quer jejuar, tá? Mas o jejum certo, a gente jejuar, se você tomar um bolinho de café de manhã, o jejum já quebra? Esse é parcial, não. Tem o jejum parcial, tem o tradicional e absoluto. E quando você faz o jejum parcial, você pode tomar água, quando você toma o café, já começa a vir o desejo de vontade. Isso você quebra por causa da vontade. A água é purificação, então a água você bebe e mata sede. Mas quando você parte para coisa doce, né? mais Já tem química. só já tem química, Já tem mistura. então é vontade Aí que já deu. quebrou o jejum. Aí quebra o jejum. Porque o jejum é um sacrifício da carne, né? E só o café, o atapaya,
É porque ele mata a fome, né? Ele tira a fome. Aí não pode. Qualquer coisa do estômago. Qualquer coisa que você põe no estômago, ele... Mas água pode. Oi? Água normal pode. A água purifica, a água só mata a sede, ele não alimenta. 12 horas. E você vai tomar água na hora do jejum? Não, no jejum você especifica o tempo que você pode. Pode ser 1 hora, pode ser 2, pode ser 3. E se quiser fazer absoluto, aí pode ficar o dia todo. Né? Eu um dia que eu fui lá, né? Aí eu não falei não pra ninguém, né? Aí eu fiquei até 1 hora da tarde sem comer. Assim. Rapaz, será se o jejum já passou, já chegou a hora certa? É 12 horas ou... Não, isso aí é a hora que você especifica. Você... É que tem, né, pastor, 3 tipos de jejum. Aí você pode fazer o jejum tradicional que os judeus faziam, que era das 6 da manhã até as 18 horas. Aí você faz. Mas se você quiser fazer o jejum parcial, que é esse que o pastor está explicando, que pode ser acompanhado de uma água, porque a água não quebra jejum, ela é purificadora. Aí você faz 1 hora de jejum, 2 horas, você faz até meio-dia, até 1 hora, que nem esse jejum que o irmão fez. Agora tem o outro jejum, que é o absoluto. Aí você vai ficar o dia inteiro, o outro dia, até que você aguentar. Mas esse jejum que o irmão fez, que foi até 1 hora, foi o jejum parcial. Se o irmão tomar uma água assim, não quebrou. Mas o café já não pode. Já alimenta. Eu todo dia, pastor, que eu vou trabalhar, eu vou em jejum. Sim. Só vou tomar café 9 horas lá. Mas o jejum, irmão, o jejum ele tem uma finalidade. No jejum, presta atenção aqui, ó. Jejum é quando você põe propósito, né? Mas eu ponho propósito, sabe do quê? Você ora pro Senhor. Põe propósito de eu ser guardado, livre do inimigo. É um propósito. Né? Fala, Senhor, me guarda dos inimigos. E faz aquele jejum parcial. Olha, irmãos, quando nós fazemos jejum, é porque nós entramos aqui em outro assunto. Eu sempre procuro fazer para não sair do foco do assunto, porque a gente acaba entrando em outro caminho, né? A gente acaba saindo do foco do assunto. Mas um jejum, quando você for fazer o jejum, você não faça jejum. A partir de hoje, os irmãos entendam o que eu vou falar. Você não faça jejum para benefício seu. Você faça jejum para adorar a Deus. Porque quando você faz jejum para adorar a Deus, o Senhor sabe as tuas necessidades. Entendeu? Então, nesta oração que você está fazendo para Deus, você vai dizer, olha, Senhor, esse tempo eu tirei de consagração, de jejum. Que consagração é evitar de pensamentos negativos, palavrões, xingar, ficar irritado. E jejum é abastecer de alimento. E quando você faz isso, é um momento de santificação, praticamente para Deus. Canta louvor, está em oração, está falando de Jesus. Senhor, me ajuda, olha o meu jejum. Estou jejuando para que o Senhor me dê força, me dê renovação. Eu preciso que o Senhor me dê entendimento da tua palavra. Quero te adorar, Senhor, porque o Senhor virá buscar a tua igreja e eu preciso estar pronto. Obrigado pela tua palavra que me alimenta. Senhor, estou fazendo esse jejum para que este evangelho alcance as vidas, que haja libertação. Mas eu não posso estar fazendo, irmão, o tempo todo. Vou fazer o jejum. Senhor, estou fazendo jejum porque eu quero a cura, porque eu quero emprego, porque eu quero dinheiro, porque eu quero... Irmão, isso você faz em oração, você pede a Deus misericórdia, o Senhor te dá. Mas o nosso jejum é para glorificar a Deus. E o Senhor abre as portas do emprego, o Senhor cura a enfermidade, o Senhor faz. Porque se nós fazer só para benefício nosso, nós não estamos agradando a Deus. Temos que agradar a Deus no que nós estamos sacrificando. Entendeu? É assim o jejum. Então nós adoramos ao Senhor. A Bíblia diz assim que Daniel, quando ele foi orar os 21 dias, no capítulo 10, ele orou para que o Senhor revelasse o mistério daquela revelação, para fazer ele entender, porque ele não entendeu.
E ele ficou 21 dias, e nesses 21 dias que ele permaneceu até ter a resposta, o Senhor disse assim: desde o primeiro dia que tu humilhaste perante mim, são ouvidas as tuas palavras. Mas o inimigo da peça se pôs na frente. Por quê? Porque se tratava de algo espiritual, se tratava da palavra. Você compreendeu? Então, quando nós formos orar, dobrando os joelhos, entramos em propósito com Deus: Senhor, quero fazer este jejum para a consagração da minha vida, para que eu tenha uma vida santa diante de Ti, para que eu tenha mais ânimo para pregar a Tua palavra, para que Teu Evangelho alcance os corações quando eu for falar da Tua palavra. Senhor, esse jejum para que o Senhor traga crescimento na Tua obra, salvação de vida na Tua igreja. Senhor, este jejum para animar aqueles crentes que não estão vindo para a igreja te adorar, que não estão te servindo direito. Traga uma renovação na vida deles, Senhor. Então o jejum é aceito, mas nós não fazemos jejum para beneficiar o material, porque Deus está preocupado com o espiritual. O material ele vem quando você faz o espiritual. Deus se agrada do jejum dessa maneira. Então Jesus ele deu o exemplo. Mateus 6,33 diz assim: Pode ler. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Pronto. Então no momento do jejum, quando você faz esse processo espiritual, você automaticamente recebe o material. As outras coisas serão acrescentadas. Viu? É buscar o primeiro do reino do céu. Ó Senhor, eu quero fazer esse jejum, porque quando chegar em casa eu quero ver meu marido mansinho. Olha aquela fera lá, tem misericórdia. Você está preocupado com o material. Mas peça para o Senhor trabalhar dentro do teu lar, no jejum. Senhor, a minha casa é a tua moradia. Os meus filhos são herança tua. A minha vida e o meu esposo está nas tuas mãos. Que a tua paz, que o teu espírito, que as tuas misericórdias alcancem as nossas vidas. Aí Deus trabalha na vida de fulano, de beltrano, na vida de ciclano. Mas se for assim: olha Senhor, aquela fera lá, eita, como é que está? Toma, então eu vou fazer um jejum, porque não, está errado. O jejum não sobe, irmão, porque você precisa glorificar a Deus. A Bíblia diz que Jesus no monte, lá no Monte das Oliveiras, ele glorificou a Deus no momento de aperto, de dificuldade, de desespero. Ele glorificou a Deus. Ele falou assim: se possível for, viu? Passa de mim esse cálice, senão faça a tua vontade. Viu? Então o que acontece é espiritual o nosso jejum, viu? Para que Deus vença. Meu trabalho, Senhor, está nas tuas mãos. Obrigado porque o Senhor abriu as portas para mim. Eu sei que a luta lá é grande, mas eu sei que o Senhor vai entrar com providência e vai me dar sabedoria para pregar a palavra do Senhor para aquele povo ali, porque eu sei que não é fácil, mas o Senhor está na minha direção. Você está glorificando a Deus. Você compreendeu? Você está glorificando a Deus. Aí o Senhor vai te dar sabedoria, vai te dar força, e você vai chegar lá: Jesus te ama. Agora eu vou te pegar lá fora, vou te bater, mas Jesus te ama. Você pode bater, mas Jesus te ama, e acabou. As pessoas têm que entender as coisas de Deus. Pastor, ó, né? Olha, o que está escrito aqui, Tiago 3, sobre o tropeço da palavra. Sim. Meus irmãos, muitos de vós não seja mestre, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, e tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Sim. Aqui está falando sobre a questão da língua, né, irmão? Sobre a questão da língua, para pessoas que levantam falso, pessoas que falam da vida dos outros, pessoas que acusam a vida dos outros, É que tá. né?
Isso aí não tem nada a ver com jejum, isso aí é outro assunto, né? A questão da pessoa, isso cabe da seguinte maneira. Isso aí é troquês da palavra. Quando a pessoa vem ter nova vida diante de Deus, é mudança. Mudança. Viu, irmão? O cristão precisa mudar. E ele mudando, tudo isso é retirado. É tropeço de palavra, pensamento negativo, pensamento que vem... Todos nós temos que tropeçar. Sim, com certeza. Todos nós falhamos, todos nós temos falha. É perfeito. Né? Mas uma coisa é certa, aprendemos. Mas aprendemos, é por isso que entra sobre a questão do Apocalipse aqui. Aquele que lê, os que ouvem e os que guardam. Viu? E é por isso que a gente evita de quê? De errar, porque guardamos, que lemos, que ouvimos. Né, irmãos? Então toda pessoa que erra, toda pessoa que tropeça, como está lendo aí no livro de Tiago, toda pessoa que fala, toda pessoa que tem um entendimento, a pessoa erra. Eu vou perguntar, se eu for perguntar para os irmãos hoje aqui, irmãos, você sabia que o jejum era dessa maneira? Muitos irmãos vão falar que não, como os irmãos estão respondendo. Por quê? Porque precisa ser orientado para poder fazer correto. Mas falhamos. Todos nós falhamos. Irmãos, né? entrou esse assunto do jejum porque o nosso irmão Raimundo quis, né, entender para poder ele jejuar direitinho, né? Mas, e quando eu era nova convertida, eu participei de campanhas de oração e jejum e eu não sabia a finalidade, mas a irmã, ela estava orando para poder Deus salvar o marido dela, que era um bebum, era um pingunço. Ele era um alcoólatra de uma maneira que nem dizia o povo lá nordestino, comia pinga com farinha. E a gente entrou nessa campanha de oração e jejum, e jejuamos juntamente com o meu irmão Ivanildo, a nossa irmã Terezinha, Vida de Jesus, que hoje já dorme no Senhor, e nós fazíamos uma campanha, e quando terminava fazia de novo, e a gente fazia até vigília, orando, para Deus libertar essa pessoa, porque não era fácil. E essa irmã, ela tinha um chamado, né? Ela dizia que ela tinha um chamado para missionária, e que Deus falou que ia pôr na mão dela uma igreja, e ela abriu uma igreja. Mas você sabe o que houve? Olha só, a gente jejuava para Deus salvar o esposo dela. Mas eis que uma certa noite, madrugada, ele chegou bêbado, e lá tinha a sala dela, aí tinha uns degraus para descer para a cozinha. E na hora que ele desceu para a cozinha, ele tropeçou, ele caiu. E rolou a escada abaixo, e a escada dela, desse lado, tinha como ele escapar. Mas ele caiu do outro lado, que era um buraco. E ele caiu de cabeça para baixo. Mas só que a irmã viu ele caiu assim, ela testemunhou. Que ela viu quando ele caiu. Mas ela falou que ali foi a única chance dela se livrar do marido bebum. Aí o que adiantou as campanhas de jejum que a gente fez ajudando a nossa irmã? Sabe por quê? Olha que negligência. O marido caiu bêbado, não conseguiu sair dali e ele morreu ali. Agora isso fica para dia de juízo. Adiantou o jejum? Veja só, irmão, aí deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A finalidade do jejum, tomar cuidado. Os ensinamentos de terça-feira, eu gosto de interagir. Deixar os irmãos falar, os irmãos ler, já para poder a gente se soltar mais. Porque, na verdade, todo ensinamento, apenas o pastor dá o ensinamento e o povo ouve e guarda no coração. Por isso que a gente, às vezes, evita de entrar vários assuntos, porque sai do foco daquilo que a gente está tratando, né? E é bom a gente entrar dentro do assunto, para a gente não fugir do assunto que nós estamos tratando, porque senão gera confusão, né? É bom a gente vigiar da próxima vez e ficar, né, dentro daquele assunto, para a gente poder entender. Eu entendo que os irmãos quis saber, é bom saber, né? Mas tem coisas que tiver dentro do assunto, a gente conversa depois.
Tá? Não, Mas os que estiver fora do assunto, vem até o pastor. depois a gente conversa. E a Mas gente o que conversar está sobre dentro o que do está dentro do assunto, assunto. a gente trata dentro do assunto para não fugir do assunto que nós estamos tratando. Porque a hora passa, o tempo corre, muita gente fala, um fala uma coisa, fala, e o tempo passa. E a gente fica deixando, né, sem concluir os assuntos, né, direto. Nós temos aqui a pergunta: quem foi Mateus? Então, tudo isso nós vamos estar discutindo agora, terça-feira que vem, porque eu quero falar do reino, que eu queria falar do reino dos céus e queria falar do reino de Deus. Mas nós vamos continuar quem foi Mateus, filho de quem, irmão de quem, para poder saber por que Mateus se preocupou em trazer o evangelho do reino, né? Mateus apresenta o rei também, e nós temos que estar falando do mesmo assunto dentro aqui da própria escatologia, para a gente poder chegar quando Jesus aparece para João e fala acerca do fim dos tempos. Então Mateus ele já faz essa preparação antes para poder deixar qual é a vida do cristão, o comportamento do cristão, como ele age diante dos problemas, das dificuldades. Mateus ele apresenta tudo, justamente a qualidade da igreja do futuro. Por isso, por esta razão, é necessário que nós possamos ler, ouvir, guardar e se humilhar para receber as bênçãos do Senhor. E aqui nós vimos 7 igrejas que estavam apresentando o futuro. E Mateus ele dá a qualidade de alguns comportamentos dessas igrejas que seria dos dias de hoje. Então o cristão de fato que vai morar no céu, ele não tem um coração revoltado, ele não tem uma vida fora do plano de Deus, ele tem mansidão, ele tem paz, ele tem longanimidade, ele tem amor, ele tem temperança, viu? Ele tem uma vida voltada para o Senhor. Mateus, ele trabalhava para os publicanos. Mateus, ele trabalhava para os romanos. Então Mateus trabalhando para os inimigos, coisa que a gente poderia estar discutindo também acerca hoje. Porque quando é que nós trabalhamos com o inimigo? Nós trabalhamos com o inimigo quando nós damos lugar ao inimigo. Nós trabalhamos com o inimigo, fazendo o serviço dele, quando nós permitimos que o adversário venha tomar conta da nossa mente, do nosso coração, para poder nós sair da vontade de Deus, da presença de Deus. Mateus era um publicano e trabalhava para os romanos. Isso é um grande perigo, trabalhar para os inimigos do povo de Deus. Zaqueu, a mesma coisa, era judeu e trabalhava para os inimigos, que eram os romanos, que sacrificavam o povo judeu. Ou seja, eles cobravam imposto e ainda ia ameaçar a vida deles. Mas quando Jesus vai na alfândega, onde ele estava, que era uma grande mesa que tomava a passagem, eles tinham que sair do mar, eles tinham que passar por ali, não tinha outro caminho, porque a alfândega, que era aquela mesa que tinha de cobrança de imposto, ele ia sair da água, já estava lá a mesinha pronta, e ele tinha que passar com os peixes. Falou: paga aí o imposto aí, vamos lá, porque os homens querem, não tem conversa. E Pedro vivia irritado com isso, nervoso com isso. E no fim da história, Jesus vai lá e converte Mateus e converte Zaqueu. Por quê? Porque não tem que estar no terreno do inimigo, nós temos que estar na presença de Deus, cheio do Espírito Glórias Santo. a Deus. Ainda que o adversário quer roubar nossa paz, mas nós não temos que trabalhar com o inimigo, nós temos que trabalhar com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, terça-feira que vem nós vamos fazer essa grande descoberta acerca de Mateus, para nós podermos chegar dentro dessas 7 igrejas e aprender melhor sobre comportamento espiritual diante de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por tudo. Glória a Jesus. Posso só explicar um negócio, pastor? Sim. Que essa igreja, o irmão Pedro, ele estava falando acerca do quilo, né? É que o ano passado teve a pandemia e a gente ficou sem trabalhar com a nossa assistência social e não pedimos o quilo para ninguém, que ficou marcado para os irmãos
trazerem 1 quilo todo segundo domingo do mês, que era culto de Santa Ceia, aí os irmãos traziam 1 quilo. Mas o que a gente fez esse mês de janeiro? Quem tem o WhatsApp, quem tem o grupo, aí vê os meus avisos, né, que eu estou sempre avisando. Dia 30 vai ser culto de missão. E nós vamos fazer um culto de missão associado à assistência social. Então o que eu falei, avisei para os irmãos, achamos por bem, conversamos com o pastor Eronildo, e achamos por bem, de cada crente que vier no culto do dia 30 de janeiro, né, no culto de missão, você traga 1 quilo de alimento não perecível, que é para a gente estar recomeçando a montar a nossa assistência social aqui na igreja. E também os que marcaram para trazer a vossa ajuda para Moçambique, os que não trouxeram, que traga também nesse dia, e nós vamos estar depositando na segunda-feira, né? Acho que vai cair dia 1 ou 2 de fevereiro, está certo? Então a gente vai estar trabalhando desse jeito. Aí estou avisando para o irmão e para a igreja. Glória a Deus. Deus abençoe. Mês de março, irmão, ore por E nós. sábado é o culto das irmãs, não esqueça e não perca. Tá bom? Mês de março, estamos pretendendo viajar para Belo Horizonte, porque o Senhor nos abençoou com a congregação, juntamente ali com os pastores Reó e o pastor Alexandre Farias. E nós estaremos fazendo fazendo a entrega de posse para eles, abençoando a vida deles, iniciando uma grande obra ali em Belo Horizonte. Eu tenho certeza que Deus está nesse negócio e que os irmãos orem para que tudo possa dar certo, o nome do Senhor ser glorificado. É sinal que Deus está honrando a obra, Deus está abençoando, está concedendo a sua graça, o seu poder, para que cada dia mais nós possamos levar o evangelho que salva, o evangelho que liberta. Ali os irmãos estão a todo vapor, animados para poder fazer a obra do Senhor Jesus. Orem por Moçambique também, pelo povo de Moçambique, que necessita muito das vossas orações. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai Santo, querido e bondoso, nós te adoramos, nós te exaltamos pela tua misericórdia. Muito obrigado a Deus por tudo, para que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos conceda, ó Pai, entendimento, sabedoria, para podermos te adorar. Ó Pai Santo, nesta noite, Senhor, leva a tua igreja na tua paz. Cobre com teu sangue, reveste com teu poder. Vem abençoar, meu Deus, a vida da tua igreja. Ó Pai, para que cada um possa, Senhor, compreender a tua palavra e alcançar a tua misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Nós te adoramos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom. Leva-nos em paz, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Quem está alegre, diga amém. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia, tu és maravilhoso, Jesus. Tu és glorioso. Misericórdia, meu Deus. Eu vou trabalhar.